Fala, meus lindos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que bem, gente. Ó, vamos lá, mais uma aulinha de química. Essa é bem tranquila, bem simplesinha, bem curtinha, tá, gente? Propriedades ácidas e básicas dos compostos orgânicos. Nós vimos, né, até anteriormente, todos os compostos orgânicos e suas funções orgânicas. E eles têm caráter ácido ou básico. Só que não seguem mais a teoria de Arrhenius, que foi o que a gente seguiu até agora. Agora eles vão seguir uma outra teoria. A teoria de Bronsted-Lowry, ou a teoria de Lewis. Se a gente compreender essas duas teorias, a gente não vai ter problema com reações orgânicas que vem na próxima apostila. Se não entender, aí vai ser problemático. Mas vamos lá, vamos ver se vocês entendem. Vamos começar aqui então? O que nos diz a teoria de Bronsted-Lowry segundo ácido e base? Vamos lá então. Ácidos são substâncias doadoras de H+. Bases são as substâncias receptoras de H+. É só isso, tá, gente? Então aqui ó, nós temos... Olha, vocês têm que olhar a reação química. NH3, no começo era NH3, depois da reação virou NH4, ou seja, ele ganhou H+, né? Ganhou hidrogênio. Se ele ganhou hidrogênio, ele é uma base. Quem deu hidrogênio para ele? A água. Por quê? Porque a água antes era H2O, agora o oxigênio só tem um hidrogênio. Antes tinha dois, H2O, agora é OH. Então o ácido é o H2O. Existe também o conceito de ácido e base conjugado. Então do outro lado, nós temos... O NH3, se a gente pensa do lado contrário, ó, do NH4 para chegar em NH3, estão indo de trás para frente. Estou indo daqui para cá, do NH4 para o NH3. Do NH4 mais para ir para o NH3, ele tem que perder hidrogênio. Então sai do NH4 e vai para o OH. Então inverte. O NH4 é o ácido e o OH é a base. Então, ó, NH3 e NH4 é que a gente chama de par ácido e base conjugado. Eu tenho o mesmo composto, não, o nitrogênio. Um deles é base, o outro é ácido. Tudo bem? E nos compostos orgânicos? Quem são os ácidos orgânicos? Quem são as bases orgânicas? Gente, os ácidos orgânicos são as funções compostas que têm as funções fenol e ácido carboxílico. Simples e rápido. Se eu possuir a função ácido, que nem a gente tem aí, ó, nós temos o ácido acético reagindo com o hidróxido de sódio. Olha lá, o hidrogênio sai do ácido e vai para o OH. Então, o OH recebeu o hidrogênio. Se ele recebeu o hidrogênio, o ácido está sendo um doador. Mas seria a lógica, né? Um ácido. Ácido carboxílico é um ácido, certo? E o Na entra no lugar do OH formando o sal de ácido carboxílico. É assim que é formado um sal de ácido carboxílico. É uma reação de um ácido com uma base, formando um sal e água. O fenol faz a mesma coisa, tá, gente? Então o fenol tem um OH, esse H é ácido. É um H que pode ir para o OH da base, formando um sal e água também. E as bases orgânicas? Quem são as bases orgânicas? As bases orgânicas são aquelas que são baseadas no nitrogênio, tá? As funções, principalmente que tem a função amina. Então nós temos a função amina, ela recebe, ela é receptora de hidrogênio. Então o hidrogênio, por exemplo, a função amina, a metilamina, reagindo com o ácido clorídrico, ele recebe o hidrogênio do ácido clorídrico, formando esse composto, que a gente chama de metilamônio, tá bom? E um cloreto. Então essa é uma base orgânica, beleza? Se a gente pegar um ácido e uma base, uma outra base orgânica que pode acontecer aí, por exemplo, é o álcool. Então eu estou pondo aqui que tem outras funções orgânicas que podem agir com base. Então nós temos aqui o ácido carboxílico, reagindo com o álcool, por exemplo, uma reação chamada de reação esterificação, que forma o éster. A gente também viu isso. Forma o éster e água. Como funciona, gente? Olha lá, o H e o OH saem para formar água. A gente vai ver essa reação com mais calma. Mas é, de novo, uma reação de um ácido. E aqui o álcool age como uma base. Ele é uma base orgânica? Não, mas aqui ele está agindo como uma base orgânica. Se a gente estudar outros conceitos, nós temos outras teorias, como a teoria de ácido e base de Lewis. Quem é o ácido e quem é o base para Lewis? Tá? O ácido é o receptor de elétrons e a base é o doador de elétrons. Então aquele composto que tem muitos elétrons, ele doa elétrons para receber um átomo diferente. Por exemplo, aqui nós temos esse composto e esse composto. Ele vai se ligar formando esse outro composto. Que doideira! Como que isso acontece? Eles se ligam por aqui. Esses elétrons de nitrogênio que estão sobrando vão entrar em contato com o B, com o boro. E dessa forma, o nitrogênio se torna a base e o boro se torna o ácido. Então a parte de Lewis é muito interessante porque ela nos dá uma teoria ácido e base por átomo. Tá vendo aqui, ó? Ácido é o átomo receptor de elétrons. Então aqui nós temos o boro como ácido, átomo,
ácido e o nitrogênio como átomo básico. Tudo bem? Se vocês entenderem essa teoria ácido-base dessa forma de Lewis, nós vamos interpretar todas as reações químicas. Todas as reações químicas. Porque todas as reações químicas são reações químicas orgânicas, tá? São reações ácido e base segundo Lewis. Praticamente todas, mas as que a gente vai ver no ensino médio, sim. O que são compostos anfóteros? Olha aqui esse composto. Esse composto tem a função ácido carboxílico e a função amina. A função amina é básica, a função ácido carboxílico é ácido. Então, um mesmo composto pode ter a função ácido e base, sendo um composto anfótero. Tudo bem? Bom, dito isso, gente, vamos lá então. Vamos fazer alguns exercícios aí. Exercício 1. O desinfetante fenol é o veneno das traças para diclorobenzeno, e o veneno das traças para diclorobenzeno tem as formas estruturais abaixo. Escreva as formas estruturais dos possíveis isômeros de posição para cada uma das substâncias. Gente, o fenol não tem isômero de posição, porque para qualquer posição que você jogar o OH, vai estar no primeiro composto, no primeiro carbono, mas aqui nós temos isômero de posição. O que é isômero de posição? São isômeros que diferem a posição do cloro. Eu posso pôr o cloro aqui, ó, que vai ficar na posição 1, 2, que a gente chama de orto, na posição meta e na posição para. Então nós temos essa posição que é a para e tem a posição orto e meta de clorobenzeno também. Na letra B, que é a parte para a nossa aula de hoje, tá? Letra B. Escreva a equação da reação que ocorre quando o fenol é tratado com a solução de hidróxido de sódio. Gente, fenol com hidróxido de sódio, o que acontece? Acontece que o fenol é um doador de H+. Então, o hidrogênio vai lá no OH formando a água. Tá? Então, o hidrogênio entra lá no oxigênio. E o Na entra no lugar desse oxigênio. Então, é uma reação que ocorre uma dupla troca, né? Então, esse perde o hidrogênio jogando para o oxigênio e o Na vai para o oxigênio, formando o fenolato de sódio. Beleza? Então, vamos lá. Próximo exercício. Unicamp. Estafilococcus necessitam de substâncias cuja forma estrutural a seguir é dada a seguir, para crescer e multiplicar-se. Qual é o nome dessa substância? Cadeia principal, anel aromático C-OH, chamado de ácido benzoico. Tudo bem? Esse aqui é o ácido benzoico. Tem uma amina na posição para. Então, ou é 4-amino, ou é ácido 4-amino benzoico, ou é ácido para-amino benzoico. Olha lá, ácido para-amino benzoico, ou ácido 4-amino benzoico. Porque o anel aromático com COOH é o ácido benzoico. Beleza? Qual é o seu caráter? Gente, tem uma ponta básica e uma ponta ácida. Então ele tem um caráter anfótero. Tudo bem? Tanto ácido quanto básico. Então o grupo carboxilo apresenta propriedades ácidas, o amino apresenta propriedades básicas. Assim a substância em questão apresenta tanto caráter ácido como básico. Próximo exercício, exercício 3, Unicamp, metilamina. Opa, já falou de metilamina, com certeza ela é uma base, porque tem amina. Proveniente da composição de certas proteínas responsável pelo desagradável cheiro de peixe. A substância gasosa solúvel em água, em soluções aquosas de metilamina, ocorre esse equilíbrio que está aí. A solução aquosa da metilamina é ácida, básica ou neutra? Gente, tem várias maneiras de responder. A primeira é saber que ela é uma amina. Já fala que é uma base orgânica. A outra é saber que forma o H, princípio de Arrhenius, também é uma base orgânica. Tá bom? Então, tem várias formas de vocês responderem. É uma base. A letra B é um pouco mais interessante e cai mais no vestibular. Porque se eu usar limão ou vinagre, que são soluções ácidas, diminui o cheiro de peixe? Óbvio, né, gente? Se o cheiro de peixe é dado pela metilamina, se eu uso vinagre ou limão, eles são ácidos, eles vão reagir com o grupo amina, que consequentemente vai diminuir a presença dessa metilamina, que consequentemente também diminui o cheiro de peixe. Entenderam? Bem simples a ideia, né? Princípio rápido, básico, direto. Vamos pro próximo. Em algumas construções antigas encontram-se paredes feitas de pétalas de mármore, juntadas umas às outras com uma cola especial. Essa cola especial também pode se formar na produção de queijos no processo convencional. Se nas construções antigas a produção dessa cola especial foi proposital, a produção do queijo, no queijo, ela é indesejada e deve ser evitada, pois isso leva à formação de macrocristais na massa do queijo. Essa cola especial é o lactato de cálcio, que, no caso das construções, foi obtido pela reação da superfície do mármore com o ácido lático do soro do leite, enquanto no caso do queijo, ela se origina pelo processo de maturação do queijo a baixa temperatura. Sabendo que a forma do ácido lático está aí,
E considerando as informações dadas, escreva a equação da formação. Então ele quer que vocês reajam o ácido lático, vamos pegar aqui, aqui, bonitinho. Então ele quer que vocês reajam esse ácido lático com, ele fala que reage o ácido lático com mármore. O mármore é o KCO3. Vamos lá, então. O ácido lático está aqui, CH3CHOH, C-OH, CaCO3. O que faz, professor? O que faz aqui? Gente, é um ácido. Se é um ácido, ele vai ter a tendência de doar esse hidrogênio. Ele doa esse hidrogênio para quem? Para o carbono, tá, cara? Só que o carbono, ele necessariamente tem que formar o composto ácido do carbono. O ácido que tem o CO3 é o H2CO3. Tá bom? Então, o ácido que tem o CO3, lembrando lá das nossas primeiras aulas, é o H2CO3. Você vê que ele cai muito no vestibular, né, gente? Então eu preciso de 2 hidrogênios. Da onde vem esses 2 hidrogênios? Sendo que aqui eu só posso doar um, porque só dou do ácido, só o do COOH, só esse hidrogênio pode ir. Por isso que eu coloquei o 2 aqui na frente, tá, gente? Porque aí tem 2 desse composto. Então um deles doa o hidrogênio, o outro doa o outro hidrogênio. Certo? E forma o lactato de cálcio, que é esse composto, o que sobrou. O que sobra? Vamos pôr de outra cor aqui, pegar uma outra cor de tinta. O que sobra é isso daqui, ó. Certo? É isso aqui que sobra. Então eu coloquei ela entre parênteses. Como cada um deles perdeu um hidrogênio, e eu tenho 2 deles, então eu coloquei um 2 aqui. Tá vendo? Então esse 2 daqui vem porque tem 2 dele. E o cálcio? O cálcio tem carga 2+. Como ele perdeu cada um, perdeu um hidrogênio, o cálcio veio para cá como carga 2+. Então esse é o lactato de cálcio. Certo? Ah, e o H2CO3, professor, foi formado? Foi, gente. Só que aí tem aquela reação que eu falei para vocês de decomposição. O H2CO3, sempre que ele é formado, ele se decompõe em H2O e CO2. Sempre é assim, tá bom? Vamos pro próximo. Um pouco mais simples. A cocaína foi o primeiro anestésico injetável empregado desde o século XIX. Após descobrir que seu uso causava dependência química, novas substâncias foram sintetizadas, dentre elas a novacaína. As alternativas sobre esses fármacos. Os dois apresentam soluções aquosas, em soluções aquosas são ácidos. Tem a função ácido carboxílico? Não. Tem a função fenol? Também não, então não pode ser ácido, tá? Quais funções orgânicas nós temos aqui? Nós temos aqui a função amina, então ela é uma base. Aqui nós também temos a função, que eu vou deixar em azul, a função amina. Só que tem uma outra função aí dentro, né, gente? Vou pôr de outra cor aqui, uma outra função. Olha, essa outra função que tem aqui dentro é o COOH, que tem 2 aqui em cima. COOH aqui, e aqui eu também tenho o COOH. Essas funções representam a função de éster. Tá bom? Esse também é um éster. Então vamos lá. Apresenta o grupo funcional amido. Não, apresenta o grupo funcional amino. Tá? Que é a amina. São neutralizados com NaOH. Para ser neutralizados com NaOH tem que ser ácido. Ele não é ácido, ele é base. Opa, são neutralizados com uma solução de HCl sim, tá? Essa é a resposta. Então aqui, ó, letra D. Por quê? Por ter a função amina, elas são bases. Então elas reagem com o ácido. Certo? Próximo exercício. Vamos lá, gente. Está acabando. Os agentes organofosforados tiveram grande desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial nas pesquisas que visavam a produção de armas químicas. Mais tarde, constatou-se que alguns desses compostos em baixas concentrações poderiam ser usados como pesticidas. Dentre essas substâncias, destacou-se o glifosato, um herbicida que funciona inibindo a via de síntese do ácido chiquímico, que é o ácido chiquímico é esse daí, ó, 3,4,5 trihidroxibenzoico. O intermediário vital no processo de crescimento e sobrevivência das plantas que competem com a cultura de interesse. Essa via de interesse está presente nas plantas superiores, algas, protozoários, mas é ausente nos mamíferos, pássaros, peixes e répteis e insetos. Ao dissolver o glifosato em água, a solução final terá pH maior, menor ou igual ao de antes. Escreva a equação química justificando sua resposta. Gente, o glicosato é esse carinha. Tudo bem? Esse cara. Ele tem aqui C-OH, podendo perder hidrogênio daqui. Mas ele tem uma função básica aqui também.
tá bom? Só que aqui ele também tem um dupla OH com outro ácido. Então, ele tem duas partes ácidas, isso aqui é um ácido, tá? Essa função orgânica aqui é uma função que vocês não vão aprender, mas essa função, ela indica que eu tenho dois hidrogênios ácidos aqui, porque é o H2PO3. Se vocês lembrarem lá atrás, quando a gente fez a aula de ácidos orgânicos, nós temos lá o H3PO4. Ele tem 3 hidrogênios para perder. Nesse caso, ele perdeu um hidrogênio, virando H2PO3. Tá bom? Perdeu um hidrogênio e um oxigênio, formando H2PO3. Mas ele vem desse ácido, ou seja, todos os hidrogênios ligados nele são ácidos. Então aqui nós temos 2 hidrogênios ácidos e nós temos um outro hidrogênio ácido aqui. Então ele tem vários hidrogênios e uma base. Então 1, 2, 3 ácidos e uma base. Conclusão, vai formar um meio ácido. Beleza? Então, de novo, a molécula glifosato apresenta o grupo carboxila e um grupo derivado do ácido fosfórico, um grupo derivado da amina. Como a quantidade de ácidos é maior, sonização dará origem a uma solução ácida. Consequentemente, o pH da solução será menor, tá? Porque quanto mais ácido, menor é o pH. Bom, vamos lá para a letra B. O texto fala do ácido químico. Escreva a sua forma estrutural de acordo com o nome. Gente, o nome dele, ó, ácido 3,4,5 trihidroxibenzoico. Então é o ácido benzoico, é o anel aromático C-OH, por isso que vocês têm que decorar quem é o ácido benzoico, tá? Anel aromático C-OH. E ele tem no 3, 4 e 5. Então, começando aqui, 1, 2, 3 tem um OH, 4 tem um OH, 5 tem um OH, que é hidroxi. Hidroxi indica que é OH, tá bom? E na letra C, imagine uma propaganda nos seguintes termos. Use o glifosato no combate à malária. Mate o Plasmodium falciparum, o parasita do inseto responsável por essa doença. De acordo com essas informações do texto, essa propaganda é verdadeira? Sim, porque o glifosato ele inibe o processo de síntese do ácido químico que se encontra presente em plantas, algas e protozoários. Ali nós temos o Plasmodium, isso no texto está falando, que essa primeira parte que eu li para vocês, o texto está falando. Nós temos o Plasmodium, que é um protozoário, então sim, ele pode ser usado no combate à malária. Tá bom? Bom, galerinha, por hoje é isso daí. Beijinho no coração de vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, gente!